Aleluia! Glória a Deus, né? Que nós possamos de fato experimentar tudo que Deus tem para nós nesse tempo, que nós possamos viver essa realidade para a glória de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Eu creio que Deus quer trazer algo de especial para você, para todos nós que estamos aqui reunidos. E eu gostaria, na verdade, que você que está participando conosco estivesse aí compartilhando, para que outras pessoas também pudessem ter acesso a esse conteúdo. Nós estamos retomando aqui as nossas lives, né? Nós tivemos aí algumas dificuldades técnicas, mas conseguimos resolver. Infelizmente a gente não está transmitindo nem pelo Facebook, nem pelo Instagram, mas estamos voltando aqui no YouTube, né? E à medida que as coisas, a gente conseguir resolver essas outras demandas, a gente vai voltar a estar aí multiplataforma. Mas por enquanto a gente está aqui, então ajude-nos a avisar o pessoal, a ter contato com o pessoal aí, que de fato Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no nosso coração, que está em Marcos. Quero ler Marcos capítulo 1, a partir do primeiro versículo. E aqui nós queremos extrair algo precioso para a sua vida nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as suas correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu e os empregados no barco. Aleluia! Querido, eu quero enfatizar nesse texto que nós lemos. Vemos aqui o início do ministério de Jesus, né? Vemos, na verdade, ou seja, como que foi preparado. E o Evangelho de Marcos nos dá todos esses detalhes tão importantes. Mas eu quero enfatizar, na verdade, para você, que o Evangelho, para mim e para você, é muito mais do que um conselho. É para nós, na verdade, um chamado do Rei.
Nós somos, na verdade, chamados pelo Rei a viver uma nova realidade. Como disse, o Evangelho ele não é um conselho, apenas um conselho. Ou seja, é a boa notícia que você não precisa, na verdade, ganhar o seu caminho para Deus. Por quê? Porque Jesus já fez isso. Jesus fez isso por você. O Evangelho, na verdade, é um presente que você recebeu por pura graça. Jesus fez isso, e através desse favor imerecido do nosso Senhor, do nosso Deus, ou seja, nós temos acesso a isso. Agora presta atenção, é necessário, na verdade, que nós demos uma resposta ao Senhor diante daquilo que Ele fez. E eu garanto para você que se você se agarra a esse presente e continua segurando nele, então, ou seja, o chamado de Jesus para você, ele não vai te levar ao fanatismo, nem muito menos a uma ideia de moderação, não. Quando você realmente se relaciona com Jesus, quando você atende esse chamado, você vai ser atraído por uma paixão muito maior do que você pode imaginar. Você vai ter a paixão de tornar Jesus, na verdade, a sua meta absoluta, a sua prioridade. E, na verdade, ou seja, é a ideia de você orbitar ao redor de Jesus, de você estar ao lado de Jesus. E ainda, na verdade, ou seja, viver essa realidade independente das circunstâncias, independente do que as pessoas digam. Você vai perceber, na verdade, que é possível que você encontre pessoas até com prioridades diferentes do que as suas. Mas a sua paixão por Jesus, ela te conduz, na verdade, a uma realidade diferente, a uma fé, na verdade, diferente. E olha, quando nós vivemos essa realidade, nós temos, na verdade, uma experiência nova com o Senhor. Nós não presumimos que somos inferiores ou superiores aos outros, não. A gente procura perceber o seguinte: o Senhor nos deu um chamado, e o chamado do nosso Senhor, na verdade, é procurar servir as pessoas em vez de oprimi-las. É, na verdade, ou seja, compreender que fomos chamados pelo Rei, e o Rei, na verdade, deseja que nós façamos algo, não apenas para nós, mas por Ele e através dEle. Agora, por que isso acontece? Porque o Evangelho, na verdade, a gente precisa ter luz, revelação, entendimento, que o Evangelho não é sobre uma escolha para seguir um conselho, para seguir algumas normas, não. O Evangelho é sobre ser chamado para seguir o Rei Jesus, ser direcionado por Ele, ser conduzido por Ele, e perceber que Jesus, na verdade, Ele não é apenas alguém que tem poder e autoridade para dizer o que deve ser feito, mas Ele é alguém que tem poder e autoridade para fazer o que precisa ser feito. Isso faz toda a diferença. Ou seja, Cristo, na verdade, Ele fez o que era necessário ser feito. O homem estava distante de Deus, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, e Ele veio fazer o que era necessário. Foi necessário que Ele se encarnasse, foi necessário que Ele vivesse entre nós, foi necessário que Ele padecesse por todas as dificuldades, lutas e desafios que eu e você vivemos. Mas olha, Ele permaneceu firme, Ele foi fiel até o fim, e na verdade, ou seja, por que Ele fez isso? Para nos oferecer uma boa notícia, que a vida pode ser diferente. Ou seja, você pode, na verdade, experimentar de algo mais da parte de Deus. Por quê? Porque o Senhor tem autoridade para fazer o que foi necessário. Talvez você olhe para a sua vida aí hoje e você considere inúmeras circunstâncias que precisam mudar, inúmeras circunstâncias que precisam ser transformadas. Mas o meu desafio para você nessa manhã é: ouça o chamado de Deus, ouça, na verdade, o chamado daquele que tem autoridade. Eu desafio você a pensar o seguinte: aonde nós podemos encontrar um tipo de autoridade como essa de Jesus? Olha, o batismo de Jesus, nesse texto que nós lemos, o batismo de Jesus já havia, ou seja, sido presenciado por sinais sobrenaturais que anunciavam a autoridade divina. Você imagina que as pessoas estavam, ou seja, o Senhor enviou João Batista estava batizando as pessoas aquilo já era um avivamento, já era um movimento espetacular do Senhor.
Mas percebe o seguinte: quando Jesus sai da água, ele é batizado, ou seja, ele sai da água, algo sobrenatural acontece, o Espírito Santo se manifesta e nós vemos ali, na verdade, ou seja, o Filho sendo batizado, o Pai, na verdade, se manifestando e o Espírito Santo descendo sobre a vida dele no formato de uma pomba. E tudo isso, na verdade, para dar um selo de autoridade sobre a vida de Jesus. Olha, as pessoas que viram aquilo, que presenciaram aquilo, nós vemos, na verdade, ou seja, que eles entenderam que aquilo era algo sobrenatural. Eles entenderam que Jesus, na verdade, ele tinha autoridade. Tanto é que na sequência do texto que nós lemos, nós vemos Simão, André, Tiago e João seguindo Jesus sem demora. Por quê? Porque eles perceberam que Jesus, na verdade, ou seja, ele não era mais um mestre, ele era o mestre dos mestres. Ele não era mais alguém que estava pregando, não, ele era, na verdade, ou seja, a palavra, ele era aquele que deveria vir. E quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, nós vemos que Marcos, ele trabalha essa situação. Ou seja, Jesus, ele traz essa realidade para a vida dos discípulos e traz para mim e para você hoje. O chamado dele é para nós hoje. Nos versículos 21 e 22, nós vemos Jesus dizendo, o evangelista Marcos dizendo o seguinte: Jesus e os discípulos, ou seja, os discípulos ouviram o chamado e atenderam a esse chamado, se juntaram a Jesus, seguiram a Jesus. E na sequência, a gente percebe eles chegando à cidade de Cafarnaum. E no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. Aqui eu quero que você perceba algo que está nas palavras de Jesus, algo que está, na verdade, no seu ensino, naquilo que nós estamos recebendo dele a cada dia. As pessoas ficaram admiradas com Jesus, não apenas pelo que ele falava, não apenas pela mensagem que ele transmitia, mas por a forma como aquilo acontecia. As pessoas o escutavam e ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. Existia algo diferente, e o texto diz para nós: pois ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei. Quando a gente analisa esse texto, nós vamos perceber que Marcos aqui, ele usou esse termo autoridade pela primeira vez. E a palavra, na verdade, ou seja, ela significa literalmente que ele fez algo que estava fora do material original. Ou seja, vem da mesma raiz da palavra autor. Marcos, ele está dizendo para nós que Jesus ensinava sobre a vida com autoridade original e não derivada. O que quer dizer isso? Ele não estava dizendo aquilo que ele ouviu outros dizer. Aquilo, na verdade, saía a partir dele. Entende, na verdade, que Jesus, ele é, na verdade, o autor da vida. Se você precisa, na verdade, viver uma nova experiência, de uma nova vida, o conselho que nós recebemos do próprio Jesus, na verdade, e que o Evangelho traz para nós é o seguinte: ouça o Senhor. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele é o autor, ele, na verdade, tem as respostas que você precisa para todos os dilemas da sua vida. A autoridade dele não está, na verdade, ou seja, por mais que as escrituras elas possam reafirmar o que Jesus diz, ele é a autoridade original, dele procede todas essas palavras, dele procede a vida, dele, na verdade, procede aquilo que nós precisamos. Ele não está ouvindo de alguém e transmitindo para você. O chamado de Jesus para você nessa manhã é ouvir a voz dele, e a voz dele, assim como ecoou naqueles dias a Simão, a André, a Tiago e João, ecoa sobre a sua vida hoje. Ele te chama, o mesmo chamado que aqueles discípulos ouviram, que aqueles homens pescadores, e por que não dizer pecadores também, aqueles homens simples. Esse mesmo chamado é para mim e para você, e o chamado é: segue-me. Segue. Eu te pergunto nessa manhã, ou seja, o que seria da sua vida se você nessa manhã, se você hoje decidisse, na verdade, se entregar completamente a esse reino,
a esse governo, a esse Jesus que pode mudar a sua vida. O que nós vemos é que os discípulos tiveram suas vidas transformadas completamente. Eles nunca mais foram os mesmos. Mas presta atenção, quando eles ouviram, eles seguiram sem demora. Eles, na verdade, eles não ficaram calculando o preço, calculando, na verdade, quanto isso ia custar, não. Eles entenderam o chamado, eles entenderam as boas novas e eles optaram por viver aquela realidade. O que você, imagine, seja, como seria a sua vida se você se entregasse hoje completamente a Ele? Como que seria a sua vida no trabalho? Você seria a mesma pessoa? Ou você seria alguém que, na verdade, ou seja, as pessoas olhariam para você e perceberiam que há algo diferente em você? Como que seria, na verdade, se você hoje, ou seja, atendesse a esse chamado? Como que seria a sua vida amorosa, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida social? Eu posso garantir uma coisa para você nessa manhã: tudo na sua vida seria transformado. Se você nessa manhã entregar sua vida a Jesus, olha, Ele é aquele que tem poder para fazer o que precisa ser feito. Querido, eu não sei o que precisa ser feito na sua vida, mas eu sei o que você pode fazer para que o que precisa ser feito seja feito. O que você pode fazer? O que você pode fazer é se entregar a Jesus. Se você nessa manhã se entregar a Jesus, eu tenho certeza que Ele pode mudar a sua vida. Talvez você esteja ansioso com tantas situações, preocupado com tantas coisas, desgastado com tantas coisas que você tentou fazer certo e não deu certo, tantas coisas que você desejou fazer da maneira certa não aconteceram. E deixa eu te dizer, o Senhor pode fazer. Pastor, mas isso é impossível. Pode até ser impossível, mas Deus pode, porque para Deus não há impossíveis. Ele tem toda a autoridade. Em Mateus capítulo 20, verso 18, em Mateus 28, verso 18, o Senhor diz, olha, Ele chamou os seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não existe nada que escape ao poder de Jesus. E é por isso que eu quero orar por você neste momento. Se você nessa manhã, ao ouvir essa palavra, você entende essa palavra como um chamado de Deus para você, olha, responda a esse chamado sem demora. Diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, muda a minha vida. Diga: Senhor, transforma a minha vida hoje. Tudo que Jesus precisa, na verdade, tudo que Jesus precisa para mudar a sua vida é que você baixe a guarda, é que você permita que Ele entre na sua vida e Ele transforme a sua vida. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que têm anos e anos de fé, mas que ainda não experimentaram, ou seja, dessa autoridade transformadora na sua vida. Talvez uma ou outra área da sua vida tenha sido reservada por alguma questão pessoal sua que você não abre, talvez por medo, enfim, seja qual for a razão. O chamado do Senhor hoje para você, mais uma vez, é: se entregue completamente ao Senhor e Ele vai mudar a sua vida. O salmista, no Salmo 37, o verso 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Deus quer agir na sua vida hoje. Eu quero orar por você neste momento. Abre o seu coração e deixa Ele ministrar algo poderoso na sua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que é liberado sobre as nossas vidas hoje. Pai, nós estamos ouvindo esse chamado, e esse chamado, Deus amado, ele é aquele chamado do Senhor, ó Deus, para que nós possamos seguir o Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, viver a nossa vida para o Senhor. Nos ajuda nesse tempo a experimentarmos aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, transforma realidades nessa manhã.
Ó Deus, eu oro por homens e mulheres que estão respondendo afirmativamente a esse chamado, e estão convidando o Senhor para entrar nas suas vidas e ser de fato o Senhor. Ó Deus, a boa notícia chegou para todos nós, ó Deus, e nós precisamos responder essa boa notícia. Pai, obrigado porque o Senhor fala conosco nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos totalmente transformados. Pai, entra nas nossas vidas, muda as nossas realidades, em o nome de Jesus. Toca nesse coração que está frustrado, que está passando por dificuldades, por lutas, que muitas das vezes já pensou em desistir, mas o Senhor nos pega pela mão nesta manhã e nos conduz ao que o Senhor preparou para cada um de nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nessa vida, fortalece agora em nome de Jesus, abre os olhos, oh Senhor, em nome de Jesus, traga clareza, Senhor, sobre a vida, sobre os propósitos que o Senhor tem para essa pessoa. Em o nome de Jesus nós oramos e declaramos uma nova vida sobre você, uma nova vida, novas oportunidades no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder de fazer o que precisa ser feito. Se entregue a Ele nessa manhã e viva essa realidade em nome de Jesus. Amém?